que é tão difícil fazer cultura aqui em Boa Vista, em Roraima? Gente, primeiramente, nós precisamos desmistificar o senso comum. O senso comum diz que Roraima tem poucos artistas. Roraima não tem cultura, Roraima não tem uma vida cultural. E é preciso a gente dizer que sim, Roraima tem artistas talentosíssimos e Roraima tem uma vida cultural que funciona e talvez você não conheça. Roraima sempre foi um estado que recebeu muitas pessoas de fora. E também somos um estado de tríplice fronteira, né? Brasil, Guiana e a Venezuela. Nós aqui em Roraima estamos nesse espaço geográfico que recebe muita gente de fora e também desses dois países. É uma troca, é um caldeirão cultural. Mas é importante dizer que existe um nicho em Roraima que vive de cultura, inclusive. Nós temos empresas de produção cultural, nós temos um cinema efervescente, nós temos fotógrafos com premiações nacionais, nós temos artistas visuais também com projeção nacional. Nós temos filmes premiados, temos espetáculos de balé, espetáculos de dança, temos um teatro municipal funcionando semanalmente com espetáculos, muitas vezes com 3 eventos ao mesmo tempo. O que acontece é que as pessoas que vêm de fora, muitas vezes não se interessam pela cultura local, não têm o costume de consumir essa cultura e fazem ao redor de si uma redoma para continuar consumindo a cultura do seu estado, até por uma questão de saudosismo. Isso é comum, mas eu acho que é muito importante que as pessoas procurem, tenham curiosidade de conhecer os artistas locais, de seguir os espaços, né, culturais, como o teatro, como o próprio SESC, que tem uma programação cultural semanal, super bonita, e se integrem à cultura em Roraima. Sem falar, gente, que nós temos uma cadeia produtiva da cultura. Muitos chamam isso agora de economia criativa. Inclusive, existem políticas públicas federais recentes que estão definindo exatamente o que é essa cadeia de economia criativa. Esse nicho envolve várias artes, vários nichos da cultura, que começa, não começa nem termina, mas a gente tem aí costureiras, nós temos artesãos, nós temos a turma que produz moda autoral, já existe aqui em Roraima, em Boa Vista especialmente. Nós temos os designers, os fotógrafos, nós temos cineastas, nós temos toda a cadeia cinematográfica, que ajuda a fazer o filme, que é um trabalho extremamente coletivo. Então, nós temos diretores de arte, diretores de fotografia, nós temos roteiristas, nós temos técnicos de produção, nós temos, enfim, vários profissionais que trabalham só com audiovisual. E temos também o ramo das artes visuais, nós temos produtores culturais, nós temos os artistas dos diversos ramos das artes, né, das artes plásticas, que a gente falava antigamente, hoje a gente chama artes visuais. Então, é um universo diverso que pode ajudar no turismo, porque quando você tem, por exemplo, um calendário cultural, né, que é conhecido em todo o Brasil, você tem a oportunidade de trazer muito mais turistas para conhecer, muitas vezes, a parte da natureza exuberante que nós temos, mas também de vivenciar a nossa cultura local. Porque o turista, gente, ele quer isso. Ele quer ver o que é local. Isso é fundamental para fortalecer toda essa cadeia que nós chamamos de economia criativa. E é importante falar que a economia criativa, a arte, a cultura, geram emprego e renda. Não só nas feirinhas que acontecem, por exemplo, nas praças da cidade, reunindo uma grande cadeia de pequenos artistas, pequenos produtores desse mercado da economia criativa, como também pessoas que escrevem, lançam seus livros, livrarias, as pessoas, né, o mercado do audiovisual, tudo isso é uma cadeia que, inclusive, gera milhões em renda, emprego e renda, em outros estados, especialmente, que já tem um caminho mais construído nesse sentido, milhões em renda. E a gente precisa fazer com que Roraima também, já acontece, mas nós temos um potencial muito maior na economia criativa, na cadeia da cultura, na cadeia da arte. Nós temos tesouros aqui ainda não explorados. Hoje, infelizmente, nós presenciamos em vários estados do Brasil, mas em Roraima isso é muito forte. A cultura sendo tratada como uma segunda categoria, como um nicho muito pequeno e não há, de fato, um investimento dentro do orçamento do governo estadual, dentro do orçamento do governo municipal, em cultura, em arte. Há, sim, ações pontuais, mas o investimento ainda gira muito em torno das grandes festas. Carnaval, Arraial, Natal.
Aí vem Natal e Réveillon, no caso, né? Muitos gestores pensam que essa é a política, fazer shows, fazer eventos, só que essa cadeia da economia criativa, da arte e da cultura, ela vai muito mais além. E uma prova disso foi que quando nós tivemos aqui a pandemia, e o setor cultural foi o que mais sofreu, nós tivemos, depois de muita luta no Congresso, de muita luta da sociedade civil organizada, a sociedade civil organizada dentro desse setor cultural, lutou muito no Congresso para que a gente tivesse a aprovação da Lei Paulo Gustavo. Essa lei aportou no Brasil mais de 3 bilhões em investimento, divididos proporcionalmente em cada estado. Roraima recebeu mais de 25 milhões nessa época. E nós tivemos lançamento de editais em nível estadual, da Secretaria de Cultura, e também da FETEC, que é o órgão municipal daqui que gere esses recursos. Foram editais que tiveram uma enorme demanda. Nós executamos aqui em Roraima 98% de todo esse recurso. Então, o que se viu? Uma explosão de arte e cultura aqui em Roraima. Nós tivemos muitos filmes, nós tivemos muitas exposições, nós tivemos artistas indo para fora, se especializar para trazer um trabalho, uma arte ainda mais profissional para cá. Nós tivemos uma infinidade de produções culturais acontecendo. E algo que precisa ser destacado e diferenciado é a diferença entre um evento público, como o Mormaço Cultural, por exemplo, que é um festival que acontece em Roraima todos os anos. Acho que cada estado tem os seus festivais. É um evento patrocinado pela Prefeitura de Boa Vista e tem acontecido todos os anos, mês de setembro, naquele mês que a gente está sentindo um mormaço incrível aqui em Roraima inteira, né? Então é um evento que acontece, um evento que tenta diversificar suas apresentações, seus músicos, suas bandas, mas ele é único. E a qualquer momento, a prefeitura, diante de uma crise, pode parar de executá-lo. E as pessoas que estão envolvidas na construção desse evento, tanto os músicos quanto as pessoas que aproveitam para fazer toda aquela cadeia, né, econômica, da venda de bebida, venda de comida, venda de artesanato, ninguém sabe, ninguém tem a garantia de que vai estar empregado nesse período todos os anos. Daí a importância de uma política pública que traga uma previsibilidade para os artistas e para todo esse nicho. Porque muitas pessoas já trabalham unicamente nesse setor econômico, mas muita gente, por não ter a confiança, inclusive a maioria das pessoas, por não ter a confiança dessa existência de uma política pública que vai garantir para você trabalho todos os meses, eles simplesmente são obrigados, muitas vezes, a arrumar um outro emprego para ter seu ganha-pão, transformando o mercado da arte, da cultura, da economia criativa em um bico. Então, aí está um entrave. Nós precisamos, a partir das políticas públicas federais, estaduais e municipais, ter uma garantia de um mercado funcionando, respeitando sempre a diversidade da arte. Não adianta fazermos evento onde a gente vai focar numa cultura que, digamos, é mais elitizada. Nós precisamos atender a todos os nichos, certo? Desde o hip hop, que funciona muito bem com o nicho, especialmente da juventude, como precisamos também valorizar e muito a cultura das nossas 11 etnias indígenas que vivem em Roraima e que tem uma cultura pujante, que vai da feitura das panelas de barro ao artesanato, as chamadas biojoias, passando pela construção de arco, flechas, artefatos, cestos, os jamachins, todos os produtos da cadeia de artesanato e arte indígena. Percebe que quando há investimento, há produção, e produção bonita? Pois é, gente. Uma dessas leis, né, eu falei da Paulo Gustavo, mas agora eu preciso falar também da Lei Aldir Blanc, que foi uma política cultural que agora consta em lei, agora sim é uma política pública, certo? Que faz parte de uma cadeia maior, com distribuição por todos os estados brasileiros, estado e município. Nós tivemos aqui em Roraima, por exemplo, um edital, ainda que era do ciclo de 2025, né? Então, para você ver como o poder público ainda tem dificuldade de executar, mesmo quando o dinheiro está garantido, tá? Mas a gente precisa levar isso a sério, o poder público precisa levar isso a sério. Mas tivemos editais lançados, assim como tivemos nos anos anteriores, um grande sucesso, uma demanda enorme e a nossa alegria de agora, a PNAB, né, que a gente chama, Política Pública Aldir Blanc, está agora em todos os estados, ser uma lei federal que reverbera justamente nesse grande mercado, que é o mercado da cultura e da arte. Então é todo um mercado que é beneficiado. Uma das questões importantes que nós precisamos destacar aqui chama-se fator amazônico.
Isso implica especialmente todos nós da região norte. Nós somos, você sabe disso, nós somos um país imenso. Mas aqui no norte nós enfrentamos problemas que custam muito recurso. As longas distâncias. Aqui em Roraima, por exemplo, tem a passagem mais cara do Brasil, minha gente. Isso tudo faz com que nós saiamos atrás nessa corrida por melhoria, por profissionalização do mercado. E faz também com que a nossa arte demore muito mais a chegar nos grandes centros. Nós precisamos falar sobre esse custo amazônico também, porque aqui em Roraima, a capital mais próxima da gente está a quase 800 quilômetros de distância. Nós temos apenas uma BR que liga Roraima ao Amazonas, certo? E isso faz toda a diferença na prática, porque essa BR, além da distância, quase 800 quilômetros, é uma das mais perigosas do país. Frequentemente está cheia de buracos. Frequentemente, se você vai trazer um equipamento ou levar um equipamento mais caro, você tem que pagar até seguro, porque esse equipamento caro está sujeito, assim como você, assim como as pessoas, a todos os buracos, a risco de acidente e uma infinidade de pequenas coisas que às vezes tratamos como natural, mas que no final, no orçamento, vai impactar no final do orçamento. Por isso, nos editais nacionais, a política pública de cultura em nível federal, estadual e municipal deve levar em conta esse fator amazônico. Nós já estamos nessa luta há muito tempo e nós precisamos incutir na cabeça dos grandes produtores que o Brasil só será democraticamente um país onde todos e todas e todes têm essa oportunidade de mostrar sua arte, né, uma arte realmente diversa, quando esse fator amazônico for respeitado. Boa Vista não é Roraima. Nós precisamos descentralizar essa cultura, achar que só a capital tem as manifestações culturais e artísticas mais valorosas. Nós temos aqui outros municípios que têm trabalhos pujantes. Por exemplo, você lembra do festival que acontecia em Caracaraí, né, da Cobra Mariana e do Gavião Carcará? Você sabia que em Rorainópolis também tem uma disputa agora já mais recente, né, que é uma iniciativa dos jovens, que é a Onça Pintada contra a equipe da Onça Parda, dois grupos folclóricos que são formados por associações, ou seja, iniciativas da própria sociedade, do próprio município. E eu poderia citar inúmeros outros, mas eu quero dizer para vocês que é importante que, inclusive, a classe artística roraimense entenda a importância dessas manifestações culturais e que, quando a gente se reúne para lutar por políticas públicas, o interior do Estado precisa ser respeitado, o interior do Estado precisa ser acolhido, porque já existe, né, uma dificuldade muito grande. Por exemplo, você imagina um artista, um escultor, um pintor, um grupo de teatro que mora no Caroebe. Você sabe a distância de Caroebe para Boa Vista? É enorme. É uma logística incrível que essas pessoas têm para trazer uma pessoa para capacitá-los ou vir para a capital, com custo não só de gasolina, de um bom veículo, de estadia, de alimentação aqui na capital. Então, a gente precisa, fortalecer a política pública sendo executada nos municípios. E atenção, sendo executada com respeito. Pelo amor de Deus, gente, corrupção dentro dessa verba da cultura, que já é tão pouca, é muita covardia. Então, é muito vergonhoso que a verba venha para você executar junto à classe artística, aos movimentos que estão ali sedentos por expressar, levar essa arte, levar essa cultura para a sociedade envolvente. Esse dinheiro vai cair nas mãos, às vezes, não quero fazer acusações, porque ninguém está falando de provas aqui, mas às vezes cai na mão de um assessor que nunca foi artista e vai pegar esse dinheiro, vai fazer uma execução parca, sem envolver as pessoas e o resto some. Não tem nenhum retorno para a sociedade, certo? Isso acontece se você fizer uma execução ruim no seu município. A verba para a cultura precisa ser respeitada. Na capital, no interior, e nós artistas precisamos nos abraçar e olhar com carinho e olhar com respeito, sem subalternizações, os artistas, a arte como um todo, os movimentos culturais do interior do estado. E um adendo nessa questão. Nós precisamos desmistificar a ideia de que a cultura tem que sair de Boa Vista, os movimentos culturais, as questões todas dos projetos, tem que sair de Boa Vista para os municípios. Gente, cada município aqui em Roraima tem sua própria cultura, suas próprias histórias, suas próprias demandas. Então a gente precisa valorizar justamente essas manifestações culturais de cada território do nosso estado Roraima.
descentraliza a cultura. As manifestações culturais não precisam acontecer só em Boa Vista. Cada município desse estado tem a sua própria cultura que precisa ser respeitada e valorizada. E dentro de Boa Vista, nós precisamos também dessa descentralização. As coisas não devem acontecer apenas nos aparelhos culturais aqui no centro da cidade. Nós precisamos levar essa mesma estrutura para as periferias, porque em cada bairro de Boa Vista existe também as suas manifestações culturais próprias. Cultura indígena é produção de conhecimento. É importante nós aprofundarmos um pouquinho nessa questão, porque o que é? O senso comum, né? Ele tem rapidamente, quando você fala dos povos indígenas, tem rapidamente o insight de que a cultura indígena se resume à venda de artefatos e biojoias nas feirinhas, né? Os grafismos que podem ser pintados no corpo, as panelas de barro podem ser adquiridas também em contexto comercial. Só que a cultura indígena ela vai muito além disso. Ela é produção de conhecimento. Eu posso falar como conhecimento de causa que nós temos uma riqueza imensa que ainda não é valorizada pelo poder público. Por exemplo, eu defendo, inclusive na minha tese, que a literatura brasileira começou a partir dos cantos ancestrais indígenas, Macuxi, Wapixana, enfim, das 11 etnias que existem aqui no nosso estado, que partilham de um mesmo imaginário coletivo. Apesar de cada etnia ter sua própria cultura, sua própria identidade, nós temos um imaginário coletivo que envolve, por exemplo, figuras como Macunaíma, Aninguê, Inxiquirã, a história de Oaxacá, que é a árvore que hoje é o Monte Roraima, e infinitas outras histórias que são de uma riqueza imensa, né? Então a gente precisa falar que existem hoje pensadores indígenas, filósofos indígenas, existe produção literária, Ailton Krenak, Davi Copenau, que é um dos grandes best-sellers, o livro A Queda do Céu, só para você ter como exemplo, o livro A Queda do Céu foi citado numa lista recente publicada pela Folha de São Paulo como o melhor livro de literatura, né, de literatura não ficcional, dos últimos anos. Ele é daqui, ele é do nosso território Roraima, do povo Yanomami. É preciso, então, que o poder público valorize para além do superficial, que já é muito importante, porque é uma forma de marcar essa identidade indígena, marcar essa presença indígena na sociedade, mas ainda é muito pouco. Nós temos um universo imenso a ser explorado. Nós, os povos indígenas, precisamos desse respeito e dessa visão dos gestores públicos, dessa riqueza imensurável que ainda é muito pouco estudada, pesquisada e respeitada em sua magnitude. Nós temos como exemplo o artista Jaider Isbel, um artista macuxi, um indígena roraimense que tomou grandes proporções no mundo inteiro. A sua obra, a sua arte, nas artes visuais, continua reverberando no mundo inteiro, com exposições da Bienal de São Paulo até a Bienal de Veneza, que é uma das maiores do mundo. Isso aconteceu um pouquinho após a morte, o encantamento de Jaider Isbel, e Jaider continua circulando nas grandes galerias de arte e museus do mundo inteiro. A exemplo do Japão, cidades como Nova York, cidades como Paris, enfim. E tudo aquilo que Jaider fez foi inspirado justamente nesse conhecimento que só tem acesso quem faz parte, quem se interessa em pesquisar e estudar, que é a cosmologia indígena. Ele se aprofundou na cosmologia macuxi e a partir dela e a partir desse conhecimento ele conseguiu se expressar e mostrar que causou um impacto imenso na arte, causou um impacto imenso na arte contemporânea mundial. Para você ter ideia de que um talento, tendo uma oportunidade, ele vai muito, muito longe. E nos leva a todos, enquanto roraimenses, para esses espaços onde as decisões são tomadas, onde o dinheiro também circula, porque é importante o dinheiro. Jaider nos falava também sobre isso. O artista não tem que ser o artista da fome para sempre. O artista precisa pagar as suas contas, precisa viver com dignidade, precisa ter um espaço de criação confortável, ter tempo para a criação. Tudo isso precisa ser contemplado nas políticas públicas. É uma nova área, gente. É um jeito único de perceber essa área da economia criativa, essa arte da cultura. Então, é preciso que os gestores estudem, se aprofundem nessas questões. Agora, gente, eu quero fazer um link entre cultura e educação. Um precisa do outro. A cultura precisa não só da verba, mas especialmente da consciência de gestores da educação e dos professores para que a cultura seja tratada como verdadeiramente estabelece a lei de diretrizes e bases. A LDB já tem inserido dentro dela a obrigatoriedade de uma formação, de um ensino das culturas afro-brasileiras,
certo? E também das culturas indígenas. E também fala muito sobre folclore, fala sobre a diversidade cultural brasileira que precisa ser implementada, precisa ser ensinada dentro, né, dos cronogramas ali de estudo. E os professores ficam muito sozinhos nisso. Como não há investimento, muitas escolas não têm nem a estrutura básica funcional, especialmente para a gente aqui em Roraima, que nós vivemos em um ambiente extremamente quente. Nós precisamos a começar de salas de aula confortáveis, tecnicamente falando. E esse é um problema que, infelizmente, acontece todos os dias em diversas escolas. A falta desse ambiente mínimo para você aprender alguma coisa. Não só a cultura, mas também aprender o conteúdo que é essencial para o desenvolvimento intelectual daquela criança. E as manifestações culturais, elas fazem parte também dessa formação intelectual, da formação de uma identidade, da formação de um respeito à multiplicidade das manifestações artísticas e culturais, da riqueza que o Brasil vive, da riqueza que o Brasil tem em termos culturais, em termos de manifestações culturais, que vai da música às manifestações culturais dos grupos chamados folclóricos. Eu nem gosto de usar esse termo folclore, e também não gosto de usar o termo lenda, né? Folclore, lenda, todas as manifestações que não fazem parte de uma educação globalizada, digamos assim, ocidental, eles são tratados como menores, né? Ah, isso aqui é folclore, isso aqui é lenda. Não, gente, a gente precisa também quebrar esse estigma e tratar essa cultura diversa que o Brasil tem, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena também, no mesmo patamar. Por que a gente tem que estudar os contos que um europeu fez há centenas de anos atrás e não estudar as histórias da literatura indígena, a literatura afro, né? Quando a gente fala de literatura local. Tudo isso já existe. E isso precisa estar dentro da escola. O artista, o produtor cultural, a música, tudo isso precisa estar dentro da escola, o cinema. E nós temos tudo isso já acontecendo de forma pujante em Roraima. Nós precisamos de uma gestão que queira inserir a cultura, a formação cultural dentro da escola, e precisamos também de uma educação que valorize essas pessoas, né? Valorize, inclusive, você não pode chamar, eu sei que os professores fazem isso, porque realmente não tem verba destinada para isso, mas é isso que a gente tem que tratar. Mas você chama uma pessoa para ministrar uma palestra, apresentar um filme, o professor que tem uma boa iniciativa, ele não tem o mínimo recurso, o apoio da gestão para pagar um cachê daquele artista, daquele diretor de cinema, para apresentar ali o seu trabalho, sabe? E a gente precisa mudar isso. Isso precisa constar na política pública de educação e também na política pública de cultura. Você vê como a coisa é complexa? Essa é a diferença da cultura ser tratada como política pública ou só como algo acessório. E por que a gente está falando isso, gente? Porque nós estamos falando de formação de público. A educação e a cultura precisam trabalhar juntas, porque quando a cultura chega dentro da escola, você está falando ali, os nossos pequenos são os futuros artistas e também são o público desses artistas. Uma criança que não consome arte e cultura desde pequena, ela dificilmente vai conseguir interpretar a arte, produzir arte de uma maneira que ela realmente consiga atingir seu objetivo, né? Que é contribuir não só para o momento de maravilhamento e alegria que a arte proporciona, mas também uma construção crítica da sociedade. A arte também tem em especial essa função, né? De colocar o dedo nas feridas da sociedade e tratar de temas importantes. Então, isso é fundamental, porque nós precisamos formar crianças que valorizem, que apreciem e que expandam a sua consciência, o seu intelectual a partir da arte e da cultura. E nós precisamos falar do acesso ao recurso, uma vez que ele chega ao nosso estado. Aquele produtor cultural lá da periferia, ele vai ter acesso a esse recurso? Geralmente, não. Por quê? Porque nós dependemos do estado e do município para executar bem essa gestão de recursos que vem, hoje em dia, do governo federal. E que deveria também vir do orçamento público do Estado e do município, tá bom? Estado e município deveriam ter seus editais continuados, inclusive, de forma transparente, inclusive, não só ficar esperando o governo federal fazer essa transferência de recursos. E aí, nós temos uma realidade muito dura nesse aspecto. A gestão desse recurso, ela ainda tem ela não é feita de uma forma tão transparente. Aqui em Roraima, por exemplo, dentro da Secretaria de Cultura, nós precisamos muitíssimo de técnicos capacitados realmente na área cultural para gerir esse recurso. Às vezes nós temos uma empresa contratada e essa empresa ela não consegue atingir
não consegue gerir esse recurso de uma forma eficiente, porque cada setor cultural tem as suas características próprias. O audiovisual tem toda uma cadeia funcionando, tem toda uma diferença do que é fazer um curta-metragem, do que é fazer um média-metragem, do que é fazer um longa-metragem, do que é um filme de ficção, do que é um documentário. A literatura, a mesma coisa. Do que é imprimir 300 livros com entrega obrigatória, ou do que é você entregar uma obra para ser publicada e o próprio autor gerir, por exemplo, a venda de todos os seus exemplares, que isso geraria renda para ele. Então, cada nicho da cultura e da arte tem suas próprias características, repetindo, e nós não temos técnicos capacitados para fazer a gestão desses recursos, de modo que ele saia 100% da secretaria e chegue nas mãos do verdadeiro produtor de cultura, não só um grupo, mas os produtores de toda a cidade e de todos os municípios do nosso estado. Aí, gente, quando o edital é lançado, temos outro problema, né? A gente precisa desmistificar o monstro do edital. Se o edital é para ser, se a ordem da política pública federal é descentralizar o recurso, certo? Isso deve acontecer a partir de uma intencional formação de produtores culturais que saibam interpretar um edital. Esse edital precisa estar numa linguagem acessível, porque isso, inclusive, é lei federal. Ele precisa ser simples e direto, sem frases que possam gerar dupla interpretação ou dificuldade de interpretação por todas as pessoas. Então, nós precisamos fazer um trabalho urgente de capacitação, tanto dos artistas quanto dos produtores culturais, sobre essa burocracia que é o edital, sobre como apresentar da melhor maneira o seu projeto, sobre como perceber qual é a categoria que mais vai te favorecer dentro daquele edital. E tem gente no interior do estado que faz uma arte linda e que nem sabia que podia participar daquele edital, porque nunca escreveu um projeto. Então, nós precisamos que o poder público, Estado e município, mantenham constantemente, não só oficinas isoladas de formação, de construção de projeto, de prestação de contas, que é um monstrinho dentro desse monstro do edital, né? Muitas vezes ela é dificultada, muitas vezes ela pede algo que não se encaixa nas características daquele desenvolvimento de arte. Por exemplo, uma prestação de contas de um filme é muito diferente de uma prestação de contas de um livro e seu lançamento, como é muito diferente, por exemplo, da gravação de um EP, de um show musical que vai ser exibido em determinado local e dia. Cada área tem a sua forma de prestar contas. Nós precisamos de capacitação para todas essas áreas e capacitação também para compreender as nuances desses editais. Eles precisam estar adaptados e abertos à mudança a partir das escutas, que são obrigatórias acontecerem antes desses editais. Porque na escuta que os produtores culturais, que os artistas vão dizer as suas dificuldades e as características únicas de cada segmento cultural. Se o poder público não escuta isso, não se abre para ouvir essas nuances, o que ele está entregando não vai chegar na ponta. E esse é um dos grandes problemas em Roraima, mas eu sei que também em outros estados, um dos grandes problemas da aplicação desse recurso público. Então, são detalhes que a gente precisa se atentar e avançar nessa construção. Você já parou para pensar o caminho que o filme percorre, precisa percorrer até ele ser exibido, por exemplo, no cinema da sua cidade? Não basta a gente fazer o filme com todo carinho, dedicação, uma equipe enorme. E depois, quando o filme fica pronto, a gente faz uma pré-estreia, uma estreia às vezes. E aí, como é que esse filme faz para circular? Gente, não é fácil. Nós precisamos muito de uma cadeia de distribuição desse filme. E todos os outros segmentos culturais também precisam. Quando você escreve, por exemplo, um livro, você manda imprimir 2.000 exemplares. Já imaginou a logística para você fazer esse livro chegar nas mãos de um leitor, para esse livro circular? Não é fácil. Nós precisamos ter dentro dos editais, como já tivemos alguns exemplos aqui no audiovisual, uma preocupação com essa cadeia de distribuição, de formação de plateia, formação de público. Porque senão a arte, por mais linda que seja, se ela fica ali com o artista, ela não vai chegar exatamente onde a gente quer que chegue. O artista produz para o público, produz para você, produz para a sua família, produz para encantar a sua família ou falar de um problema social que está acontecendo na sociedade que você vive. Mas para que isso aconteça, outros profissionais entram em jogo, os profissionais especializados nesse mercado de distribuição. Então a gente precisa de uma política pública que tenha, inclusive a gente tem, né, uma cota regional, mas os nossos filmes locais de Roraima,
muitas vezes não conseguem chegar para esse grande público, nas salas de cinema. E aí, uma realidade que é única, que só nós conseguimos retratar, porque é uma realidade nossa aqui, não chega para o grande público do Brasil e muitas vezes chega, participa de festivais no exterior, os grandes festivais de cinema, né, que todo país tem, e não chega para o público local, para o público roraimense. A gente precisa expandir esse mercado para a música, para a literatura, para o nosso artesanato, para as panelas de barro que fazemos com grande riqueza, né, aqui em Roraima, e para todas as outras artes, gente. Precisamos pensar na distribuição e fazer essa arte chegar para o grande público. E precisamos também fazer um apelo, na verdade é isso, um apelo à iniciativa privada, às empresas de pequeno, médio e grande porte, com relação ao apoio às iniciativas da arte e da cultura aqui em Roraima. São poucos os que apoiam essas iniciativas. E muitos dos que apoiam acabam fechando muito no nicho. Gente, esse universo é muito múltiplo. E as empresas têm uma responsabilidade social de apoiar esses projetos. É uma questão de consciência, é uma questão de você estar inserido na cultura de um lugar e incentivar essas iniciativas culturais, esses projetos culturais. Isso tem um retorno enorme para você, não só para você agradar seu público interno, mas também seu público externo. Aqui em Roraima nós temos uma lei estadual que depende exclusivamente da iniciativa privada. E é uma lei onde essas empresas, ao invés de pagar determinado imposto, ela pode simplesmente investir aquele valor em um projeto cultural, seja ele um filme, seja ele um projeto de circulação de música, seja ele um projeto de circulação de literatura, seja uma grande feira, um grande festival de cinema, enfim, são vários projetos. As empresas têm a oportunidade de fazer esse investimento, mas, muitas vezes, o nicho muito pequeno de empresas aqui em Roraima pode aportar esses recursos, esse investimento e ter esse abate no imposto, e a gente precisa expandir isso. O poder público precisa ter consciência de que ele precisa se sensibilizar para isso, e o empresário também. Sem a vontade do empresário, a gente não consegue atingir esse objetivo, que é produção, circulação de arte, consumo de arte e cultura e valorização dessas artes para a formação da nossa identidade, para a formação de uma sociedade melhor, mais justa, de uma sociedade que evolui e que olha para o seu futuro, resgatando as suas memórias do passado. Então, gente, nós voltamos para a pergunta inicial. Por que é tão difícil fazer cultura em Roraima? A resposta não é simples, como você pôde observar, são vários fatores, mas nós podemos chegar a algumas conclusões. Alguns caminhos podem ser percorridos. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de planejamento por parte do poder público. Nós precisamos de investimento e conscientização da iniciativa privada, apoiar a cultura e a arte roraimense. Nós precisamos de formação de público leitor, formação de espectador, formação de leitores, formação de apreciadores da arte local. E nós precisamos também a compreensão do público e dos gestores estaduais, municipais, do protagonismo da cultura indígena sobre todas essas questões da arte e da cultura roraimense, né? Nós temos aqui uma riqueza imensa, ainda não valorizada e respeitada em toda a sua grandeza, como já falei anteriormente. E nós precisamos também da transparência do poder público na execução de cada R$ 1 investido em cultura nesse estado. E dados da Fundação Getúlio Vargas já comprovaram, através de diversos estudos, que cada R$ 1 investido em cultura retorna em R$ 6 para a sociedade como um todo. Isso é um dado de uma pesquisa séria, de uma pesquisa que comprova que investir em cultura e transparência e descentralização desses recursos realmente para os artistas dá muito resultado para todos nós. E você, produtor cultural roraimense, qual desses aspectos abordados aqui mais impacta na sua vida, na sua produção, na distribuição da sua arte? O que te impede de viver só da sua produção cultural, da sua produção artística? É importante que a gente possa dialogar. Deixa seu comentário, vamos conversar sobre isso mais profundamente. Nós precisamos, nesse momento de união, para transformar esses sonhos em realidade. Deixando claro que, quando a gente fala de cultura e de arte em Roraima, nós não estamos partindo do zero. Nós já temos uma produção pujante aqui, muita coisa acontecendo em todos os setores.
Você que consome arte local, você que valoriza e respeita a arte local, sabe disso. Mas a gente precisa furar a nossa bolha e espalhar tudo que já está acontecendo e tudo que pode acontecer para toda a sociedade roraimense.